Olá, alunos! Na aula de hoje falarei sobre o teorema de Cauchy-Goursat aplicado em domínios multiplamente conexos. Um domínio triplamente conexo, sem utilizar uma linguagem técnica, é um domínio que possui dois buracos. Neste caso, temos uma curva C que envolve estes dois buracos e temos a curva C1 que envolve este buraco e a curva C2 que envolve o segundo buraco. Então, C1 e C2 são curvas fechadas simples orientadas positivamente. A função f é analítica sobre cada curva e em cada ponto interior a C e C1 e C e C2. Bom, vamos introduzir aqui dois cortes entre C e C2 e entre C e C1. C e C1 têm orientação positiva, portanto, menos C1 e menos C2, orientação negativa. Bom, com a realização do corte, eu vou ter aqui uma nova curva fechada, que temos aqui menos C, depois temos o corte, voltamos aqui para menos C1, retornamos ao corte, voltamos ao segundo corte, seguimos menos C2, retornamos ao corte, e aí fechamos a curva fechada. A função f é analítica no interior desta nova curva fechada. Portanto, o valor da integral sobre essa curva fechada, nova curva fechada, é igual a zero, resultado do teorema de Cauchy-Goursat. Aqui eu não coloquei as integrais sobre os cortes, porque a integral de um ponto ao outro, depois o retorno, em ambos os cortes, vai dar zero quando eu somar. Então, eu fico com a integral sobre a curva C, depois a integral sobre a curva menos C1, depois menos C2, isso dá zero. Ou seja, a integral sobre a curva C é igual à integral sobre a curva C1 mais a integral sobre a curva C2. Então, se um dado exercício, temos que calcular a integral sobre a curva C. Essa curva C vai envolver dois pontos de singularidades, que essas singularidades vão estar localizadas nesses buracos aqui, ou seja, a função não é definida nos pontos de singularidade. Então, a integral sobre a curva C é igual à soma das integrais. Cada integral temos uma curva fechada. Neste caso aqui, como é triplamente conexo o domínio, temos aqui duas singularidades, interior à curva C. Vamos aplicar isto neste exemplo. O integrando é 2z mais 1 sobre z ao quadrado menos z menos 2. Nós havíamos comentado esta integral, só que a curva C era outra. Lá na outra videoaula, envolvia a curva fechada, só envolvia a singularidade menos 1. Agora a curva está envolvendo duas singularidades. Havíamos aplicado frações parciais e determinamos as constantes, 1/3 e 5/3. Então, vamos considerar uma curva C1, que é uma circunferência de centro em menos 1, vamos chamar de C1, e uma outra circunferência de centro em 2, vamos chamar de C2. Ambas as curvas têm orientação positiva, mesma orientação de C. Bom, a função, que é 2z mais 1 sobre z ao quadrado
menos Z menos 2, ela é analítica sobre C, sobre C1 sobre C2, e na região entre C e C1, C e C2. Portanto, o valor da integral sobre a curva C é exatamente igual ao valor da integral sobre a curva C1 mais a integral sobre a curva C2. Então, vamos determinar separadamente estas curvas C1 e C2. Veja que este resultado não necessitamos de parametrizar a curva C. Então, vamos lá. Aqui a curva C1, o integrando separa como soma de duas funções. Então, isso eu faço na curva C1 e na curva C2. Vamos analisar agora quem é interior a C1, quem é interior a C2. Então, eu escrevi aqui. Agora vamos... Aqui eu separei. Integral sobre a curva C1, do primeiro integrando aqui, depois para o segundo integrando. A constante eu já tirei fora da integral. Fiz o mesmo para a curva C2. Agora vamos analisar quem é interior, quem é exterior à curva. Lembrando que C1 envolve o ponto menos 1. C2 envolve ponto Z igual a 2. Então, vamos lá. Z igual a menos 1 é interior à curva C1. No entanto, Z igual a 2 é exterior. Se Z igual a 2 é exterior, esta integral é igual a zero. E a outra vai dar 2π. Depois eu multiplico por 1/3. Agora, na curva C2. Z igual a menos 1 é exterior. Portanto, esta integral aqui é zero. Já Z igual a 2 é interior à curva C2. Então, esta integral vai dar 2π. Depois multiplico por 5/3. Então, está aí o que eu havia comentado. Então, eu vou ter 2π que multiplica 1/3, mais 2π que multiplica 5/3. 1/3 mais 5/3 dá 6/3, ou 2, multiplicado por 2π, temos o resultado 4π.